Você acredita que Deus está em algum lugar distante, observando sua vida do céu? E se eu lhe dissesse que, segundo Neville Goddard, Deus está dormindo dentro de você, esperando para despertar? E se toda a história da Bíblia não fosse a história de outra pessoa, mas a sua própria história espiritual? Neville afirmou ter vivido experiências tão extraordinárias que mudaram completamente sua compreensão sobre Jesus, Davi, o nascimento espiritual e o verdadeiro propósito da existência humana. Nesta palestra impressionante de 1971, ele revela algo que poucos ousam considerar. Você não veio ao mundo apenas para sobreviver, trabalhar e morrer. Existe um propósito divino escondido dentro de você. E quando esse propósito for revelado, tudo fará sentido. Fique até o final, porque talvez esta seja a mensagem mais importante que você ouvirá sobre quem você realmente é. O tema desta noite é seu propósito. Quando o propósito é revelado, tudo se encaixa, então a revelação do propósito dá sentido à existência da vida. Há um propósito por trás de tudo. Pode não parecer, a julgar por este nível, mas há um propósito. Um grande propósito. É propósito de Deus dar-se a nós, porque no final despertaremos como Deus. Esse é o propósito. Paulo nos diz que conhece o plano pelo qual isso é feito quando escreve sua carta aos Efésios. Ele diz, e ele nos deu a conhecer o mistério de sua vontade de acordo com seu propósito que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Efésios 1 versículo 9. Então ele nos diz, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho aos nossos corações clamando, Pai. Gálatas 4 versículo 6. Na plenitude dos tempos. Isto é, bem no final do drama, seu Filho aparece nos chamando de Pai. Então, e somente então, saberemos que Deus cumpriu seu propósito em nós. Agora, este é o cumprimento da Escritura. E nos é dito, que a Escritura deve ser cumprida em mim. João 17h12. E começando com Moisés na lei e todos os profetas e os salmos, ele interpretou para eles em todas as Escrituras, a verdade a respeito dele. Lucas 34 versículo 27, porque importa que a Escritura se cumpra em mim. Ele diz, no volume do livro. Que significa a Bíblia. Está escrito sobre mim. Salmo 40 versículo 7. Pois, do começo ao fim, é tudo sobre aquele personagem central que está sendo formado em nós. E quando ele é formado em nós, ele se apresenta, e aquele nos chama de Pai. Na história de Jó, o ser inocente sofreu impiedosamente, a palavra Jó significa, e onde está meu pai? Essa é a busca de todo filho nascido de mulher. Onde está a causa dos fenômenos da vida? Onde está o pai de tudo isso? Onde ele está? No final do livro de Jó, Jó pode dizer: como pode dizer o mundo que aceitou a crença em Deus, e eu ouvi falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem. Jó 42:5. Quando você tiver ouvido falar de Deus. E os que creem em Deus já ouviram falar de Deus. Mas no final, mais do que ter ouvido falar de Deus, você o vê. Agora, como você vê Deus? Somos informados nas Escrituras. Ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. Pois para ver a Deus, você deve ver ele em seu Filho. O Filho revela o Pai. Agora nos é dito que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10 versículo 22. Agora, procuramos nas Escrituras por aquele Filho, e nos é dito nas Escrituras, no segundo Salmo. E o salmista com o nome de Davi está falando, e ele é feito para dizer: contarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Salmos 2 versículo 7. Então, no Salmo 89.
Estas são agora as palavras do Senhor, e ele diz: Encontrei Davi, meu servo. E ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89, versículo 20 e 26. O homem, tendo sido ensinado que a Bíblia é história secular, não tem o menor conceito desta escritura. Deste mistério. Quando Paulo fala deste mistério que lhe foi revelado, ele não está nos dizendo que este é um assunto para ser mantido em segredo, mas é uma verdade de caráter misterioso. Esta noite vou compartilhar com vocês minha experiência pessoal com este mistério, e sei que será a experiência de todos no mundo, pois é o propósito de Deus. 12 anos atrás, hoje, nesta cidade, em frente ao Hotel Sir Francis Drake, esse mistério começou a se desenrolar em mim. Eu me aposentei bem cedo, depois de ler um pouco da Bíblia, um pouco de William Blake, e depois me aposentei. Liguei para minha esposa e minha filha, que estavam em Beverly Hills, e depois devolvi, de maneira muito normal. Então, por volta das 4h15 da manhã, uma vibração que foi a coisa mais intensa que já experimentei começou em minha cabeça. Foi um terremoto, mais uma tempestade. Senti que cada osso do meu crânio estava se desintegrando. Eu considerei o pensamento, não sabendo nada da forma humana. Não sou médico, então não sabia nada sobre o que seria uma hemorragia cerebral, mas pensei por um momento. Deve ser isso. Deve ser um grande derrame cerebral, e talvez esta seja a minha partida deste mundo. Essa foi a sensação que tive. Mas foi o que aconteceu, e em vez de ser alguém que partiu do mundo, comecei a despertar. No momento, pensei que acordaria como havia acordado por 50 e poucos anos da minha vida. Agora, isso foi em 1959, 12 anos atrás. Mas quando acordei dentro do meu crânio e soube, quando acordei dentro do meu crânio, que meu crânio era um sepulcro. Era um túmulo, e estou sozinho. E meu crânio estava selado, não havia abertura, uma tumba completamente selada, no sepulcro. Eu tinha um desejo intenso, que era sair. Eu sabia intuitivamente que se eu empurrasse a base do meu crânio, algo cederia. Empurrei a base do meu crânio por dentro e algo cedeu, rolou para longe. Então enfiei minha cabeça por aquela abertura e empurrei, e saí polegadas. Centímetro a centímetro, assim como uma criança sai do ventre de uma mulher, apenas esta saída estava fora do meu crânio. E quando eu estava quase inconsciente, puxei a parte restante do meu corpo para fora do meu crânio. Agora começou um vento peculiar e sobrenatural, e pensei que vinha do canto da sala. Eu olhei onde eu pensei que se originou. Eu não tinha me virado mais do que uma questão de segundos. O vento estava na minha cabeça e também vinha do canto da sala. Quando voltei para onde estava o corpo havia sumido, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. O mais velho sentava-se onde estava a cabeça, o segundo sentava-se onde estava o pé direito e o terceiro sentava-se onde estava o pé esquerdo. Eles também ficaram perturbados. Eles não podiam me ver. E eu vou te dizer por que mais tarde. Eu podia vê-los e ouvir seus pensamentos. Cada pensamento era objetivo para mim. Eu ouvi suas vozes. Eu ouvi a discussão deles sobre o vento. E meu irmão Lawrence, o primeiro. Ele saiu da cama e foi na mesma direção de onde eu pensei que essa tempestade se originou. Ele não tinha andado mais do que, digamos, meio metro quando sua atenção foi atraída para algo no chão. E olhando para baixo, ele anunciou isso. Ele disse: "Ora, é o bebê de Neville." Meus outros 2 irmãos, Cecil e Victor, com as vozes mais incrédulas perguntaram: "Como Neville pode ter um bebê?" Ele não discutiu o ponto. Ele se abaixou e levantou a evidência do chão, e aqui estava um bebê envolto em panos. Ele trouxe-o para a cama e colocou-o na cama. Então levantei aquela criança em meus braços,
Olhando em seu rosto, perguntei à criança: Como está minha querida? Ele abriu o sorriso mais celestial, quase uma gargalhada, e então toda a cena se dissolveu. Essa é a história do nascimento de Deus. Não é a criança. A criança, dizem-nos as Escrituras, é apenas um sinal. E isto vos servirá de sinal, e achareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Lucas 2h12. Deitado na vazante mais baixa. Mas sinal de quê? Esse Deus nasceu. Não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. Autogerado. Eu não tinha a menor ideia de que a história de Jesus Cristo era tão literalmente verdadeira, pois fui ensinado, como todo cristão é ensinado, que era historicamente verdadeiro há 2000 anos. Não percebi que era contemporâneo, que tem que ser algo que acontece em todos ao longo da eternidade. Que o plano atemporal de Deus está ocorrendo no tempo. Seu propósito atemporal é trabalhar no tempo. E na plenitude dos tempos, este é chamado, aquele é chamado, aquele é chamado, e cada um dá a luz a Deus, porque Deus é o Salvador. Como nos é dito, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:3. Então, nasceu o Salvador. E você contém esse Salvador dentro de você. Deus literalmente se tornou, como você é, para que você seja como Ele é. Esta é a história da vida através da morte, a história do germen de trigo. Aquele grãozinho de trigo deve cair na terra e morrer, ou então fica só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12h24. Então Deus realmente morre, para esquecer completamente que Ele é Deus quando Ele se torna você. Ele está sepultado em você e despertará em você, e o sinal de seu despertar em você é a criancinha envolta em panos. Essa é a evidência de que um evento fora do sonho mais louco do homem aconteceu naquele momento, e aquele em quem isso aconteceu foi aquele em quem Deus despertou. Esse era o sinal. Agora chegamos à criança. Tem outra criança. Dizem-nos, um menino nos nasceu. Essa é a criança, mas um filho nos foi dado. Isaías 9:6. Esses são dois eventos totalmente diferentes. Eles estão separados por aproximadamente 4 meses e meio, aproximadamente 139 dias, para ser exato. 139 dias depois, uma vibração semelhante àquela que a precedeu, no nascimento da criança, ocorre novamente em seu crânio. E desta vez está centrado no topo do crânio, e você sente que não pode aguentar. Quando atinge o ápice da intensidade, nesse momento seu crânio parece explodir. Ele realmente explode. E então você se encontra em um quarto modestamente mobiliado, olhando para um filho, e sabe que ele é seu filho. Ele é um menino, com cerca de 13 anos de idade, e você sabe exatamente quem ele é. Você sabe que ele é o Davi de fama bíblica, e você sabe que ele é seu filho. E você sabe que ele sabe que você é o pai dele. Você olha para baixo diante de você, e aqui está uma enorme cabeça separada de um corpo. Essa é a cabeça do gigante que seu filho decepou, e você sabe que ele é o Davi da fama bíblica e você é o pai dele. O pai de Davi é Deus. O nome nas Escrituras é Jesse. E a Jéssica é qualquer forma do verbo ser. Na verdade, significa Jeová existe. Esse é o nome do pai de Davi. O que estou lhe dizendo, você não sabe agora, mas ninguém na eternidade pode convencê-lo de que você é Deus, senão o seu filho. Posso dizer a você de agora até o fim dos tempos que você é Deus, e você dirá, como Jó disse no final do livro de Jó. Tenho ouvido falar de ti com a audição do ouvido, mas agora meu olho te vê. Jó 42:5. Você só pode realmente saber que existe quando o Filho aparecer.
Pois, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10 versículo 22. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. Mas ele aparece no final do drama. Então você sabe por que se colocou nas fornalhas da aflição. Foram necessárias todas essas fornalhas de aflição, para despertá-lo daquela morte autoimposta, para que você pudesse redimir o homem. E, assim, ele realmente desperta dentro do indivíduo, e ele desperta como Deus. Mas nada na eternidade poderia convencer um indivíduo de que ele é Deus, exceto o Filho de Deus que o chama de Pai. Ele disse: Encontrei Davi. E ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmos 89 versículo 20 e 26. Isso, você lerá no Salmo 89. É assim que o drama se desenrola dentro do indivíduo. Este é o propósito de Deus. Agora, somos informados que você deve nascer de novo. A menos que você tenha nascido do alto, você não pode entrar no reino dos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Você leu essas palavras, e elas parecem significar o quê? Nada. Apenas palavras. Posso dizer-lhe, eles são literalmente verdadeiros. Como nos é dito na primeira epístola de Pedro, nascemos de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro 1 versículo 3. Agora você sabe quem é Jesus Cristo. É o seu próprio ser verdadeiro, que é aquilo em você que realmente se levantará da sepultura. No momento em que você se levanta da sepultura. Logo em seguida, segue o seu nascimento de cima. Então, você nasceu do alto através da ressurreição de Jesus Cristo em você. Mas ele ressurge em você da sepultura de seu próprio crânio. É assim que ele se eleva em você. Portanto, não olhe para fora por ele. Jesus Cristo está no homem, ou o homem não poderia respirar. Ele está em você, ou você não poderia estar vivo. E chegará o dia em que ele realmente se revelará dentro de você como você. Ele vem a nós como um desconhecido, mas aquele que no mais inefável mistério nos faz experimentar quem ele é. E quando o experimentamos, nós o experimentamos na primeira pessoa do singular, experiência do tempo presente. Você pode sair e contá-la a qualquer um que quiser ouvi-lo, mas não pode convencê-los de que isso vai acontecer com eles até que aconteça, e eles saberão o quão verdadeira é sua história. Porque a Bíblia ensina isso, não importa como você diga. Como você é persuasivo, você não pode convencer ninguém de que ele é Deus. Somente o Filho pode convencer o indivíduo de que ele é Deus. Até que o Filho apareça, o Filho não pode ser chamado de seu filho. Ele tem que aparecer e, por meio de alguma sabedoria inata e peculiar, você olha para seu filho como se a memória estivesse voltando. Como se você tivesse sofrido de amnésia. Então, Deus está surgindo no homem e sua memória retorna. Deus enviou a você, como é dito nas Escrituras, seu próprio Espírito. Provérbios 1 versículo 23, Isaías 32 versículo 15, Lucas 11 versículo 13, João 3 versículo 24, 34, Tessalonicenses 4 versículo 8. Agora você sabe que o Espírito Santo é aquele que traz de volta a memória de tudo o que foi predito. Eu enviarei o Espírito Santo, e ele trará a vocês tudo o que vocês ouviram de mim. Ele revelará a você toda a verdade, e você só ouviu a verdade de mim. João 14 versículo 26. Isso é o que ele diz. Então, quando a memória volta, você mal pode acreditar que está olhando para aquele que anteriormente denunciou como seu filho. Quando você lê a história de Davi, já lhe ocorreu que o Davi da fama bíblica é seu filho? Você diria, talvez.
Se você não nasceu na fé judaica, como ele poderia ser? Eu sou um cristão. Davi é judeu, e como ele poderia ser meu filho? Esqueça o judeu, esqueça o cristão, esqueça o preto, branco, amarelo, rosa e veja isso como realmente é. É o plano de salvação de Deus. Não tem nada a ver com o que o mundo ensina. É tudo algo completamente diferente. Agora, se isso é verdade, e ele disse que Cristo é o Filho de Deus, e ele diz a você que Davi é o Filho de Deus, Davi é o Cristo? Deixe-me abrir no capítulo 11 de Apocalipse. E o reino deste mundo se tornará o reino de nosso Senhor e de seu Filho. Apocalipse 11 versículo 15. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Filho. Eles não dizem em Apocalipse, capítulo 11, Jesus Cristo. Eles falam do Senhor e de seu Filho. Agora, quem é o Senhor? Somos informados na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 de 2 Coríntios. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode realmente saber disso. A menos que você saiba que Ele é o Senhor, então você pode falar do Senhor e de seu Filho, pois o Cristo é o Filho do Senhor. Então, se você conhece o Senhor, você só pode saber que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é simplesmente o retorno da memória. É lembrança. Ele trará à sua memória tudo o que eu lhe disse. João 14 versículo 26. Então, quando ele envia o Espírito Santo sobre o homem, tudo começa a voltar como algo que era uma memória perdida. Então, sofremos de amnésia total. Agora, vamos à Escritura, pois ele nos diz que devemos nascer de novo, e então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Isso é algo que você pode experimentar? Eu te digo, por experiência própria, sim. Você experimenta desta maneira, é dito a você bem no final do drama, depois que ele ressuscitou, quando eles o crucificaram e ele ressuscitou, veio a abertura da cortina do templo de alto a baixo. Lucas 2 versículo 45. Você é informado nas Escrituras. Você é o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em você. 2 Coríntios 6 versículo 16. Se você é o templo do Deus vivo e a cortina do templo está fendida de alto a baixo, não é o seu corpo que está fendido de alto a baixo? Não pode ser um pedaço de pano pendurado em alguma sinagoga ou em alguma catedral ou em alguma igreja feita por mãos humanas. Pois se você é o templo do Deus vivo e a cortina desse templo está aberta de alto a baixo, marcando a ressurreição do Espírito de Deus, então é o seu corpo que está dividido, e se divide desta maneira. Isso ocorre 123 dias após a descoberta de que Davi é seu filho, revelando você como Deus Pai. Um raio, aparentemente do nada, divide você em dois, do topo da cabeça até a base da coluna. Então você olha para a base de sua coluna e vê uma luz dourada, líquida, pulsante e viva. Ao contemplá-lo, você sabe que é o seu eu e se funde com ele. Você se torna um com aquilo que você contempla e então, como um raio espiralado, você sobe sua espinha até seu crânio mais uma vez, e isso reverbera como um trovão. Dizem-nos, e você tomará o reino dos céus pela tempestade. Mateus 11 versículo 12 e Lucas 16 versículo 16. Você pega com violência, pois quando você entra da maneira mais violenta e a coisa mais próxima na terra que eu posso usar para ilustrar isso seria um rebite. É como um rebite quente, e você o perfura em aço. Essa coisa simplesmente reverbera, toda a sua cabeça reverbera enquanto você sobe pela espinha como uma serpente direto para o crânio. Assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14, e ele se encontra como o Filho do Homem. E se você subir por esse caminho, então você é o Filho do Homem.
Depois vem aquele que ocorre 998 dias depois, completando o círculo de 1260 dias. Então, de repente, sem aviso, os céus se abrem. Seu crânio fica translúcido e não há circunferência. Transparência infinita, e pairando acima de você está uma pomba, com cerca de 6 metros de altura. E está flutuando, mas não tem água, mas não está usando suas asas para se manter no ar. Ele flutua como um pato flutuaria, mas é uma pomba. E a pomba olha para você com amor. Ao seu lado haverá uma testemunha. No meu caso, era uma mulher de cerca de 30 anos. Eu a chamo de voz de Deus. E aqui, enquanto eu olhava para a pomba, ela me disse: elas evitam os homens, porque os homens exalam o odor mais repugnante. Mas ele te ama tanto que penetrou no círculo da ofensa para demonstrar seu amor por você. Então a pomba desceu e eu estendi minha mão com o dedo indicador assim ilustrando. Acendeu naquele dedo indicador. Eu o trouxe automaticamente para o meu rosto, e ele me sufocou em beijos por todo o meu pescoço, minha cabeça, meu rosto, e enquanto ele estava me sufocando com beijos, toda a cena então se dissolveu, completando os 4 atos poderosos como falado nas Escrituras. Salmos 106 versículo 2, 145 versículo 4, 12, 150 versículo 2. Portanto, digo a você por experiência própria que a história de Jesus Cristo é verdadeira. Como dito nas Escrituras, Jesus Cristo em você é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Se ele não estivesse em você, isso não aconteceria com você, porque todas essas coisas acontecem com Jesus Cristo. Ao Pai e ao Filho. Ao Senhor e a seu Filho. Tem que acontecer com Jesus Cristo. E, assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Agora, ele faz a declaração: quando você me vê, você vê o Pai. Como você pode dizer, e mostre-me o Pai? Eu sou o Pai. João 8 versículo 9. Eu e o Pai somos um. João 10 versículo 30. Há tanto tempo estás comigo, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. João 8 versículo 9. Mas você não conhece o Pai, a menos que o Filho o revele, e o Filho não o revele. Posso falar sobre o Pai, mas você não sabe que é o Pai. O Filho deve entrar em seu mundo da maneira que acabei de descrever. Há uma explosão dentro de você, e essa explosão revela o que estava escondido ali. Bem, onde nas Escrituras é dito que ele estava escondido dentro de você? É-nos dito no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, versículo 11. E Deus pôs a eternidade na mente dos homens, ainda assim, para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o começo até o fim. Eclesiastes 3 versículo 11. Agora, a interpretação deste versículo, que é o versículo mais discutido em Eclesiastes, depende do significado que você dá à palavra traduzida como eternidade. A palavra hebraica Eolon é traduzido na versão King James como ao mundo. Deus colocou o mundo na mente do homem. Na versão padrão revisada é traduzido como eternidade. Deus colocou a eternidade na mente do homem. Mas a palavra você o encontra 3 vezes no capítulo 17 do livro de Samuel, e é assim que está traduzido. Ele acaba de cortar a cabeça do inimigo de Israel, personificado como o gigante Golias. Foi prometido que o pai do filho que cortar a cabeça do inimigo de Israel será libertado. Não o filho, mas o pai será libertado. Então, o rei agora se volta para seu lugar-tenente, Abner, e faz a pergunta: Abner, de quem é filho aquele jovem? Abner responde: como vive a tua alma, ó rei, não sei. Ele o envia para perguntar de quem é filho daquele jovem. Ninguém sabe. Agora, Davi está diante do rei com a cabeça de Golias na mão, e ele se volta para Davi e diz a Davi: e de quem você é filho, jovem?
2 Samuel 17 versículo 56, 58. Agora, as três palavras, jovem. Então, quando ele colocou a eternidade na mente do homem, ele colocou Davi. Bem, agora, quem é David? Eu vos digo, ele é o filho. Bem, agora ele é o filho ou representa algo? Ele representa a história da humanidade, mas essa história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências, condensadas em um grande todo, e esse tempo concentrado no qual todas as gerações de homens se fundem e do qual brotam é chamado de eternidade. Essa história completa da humanidade, se personificada, apareceria como Davi. Então, o homem que vê Davi como seu filho passou por toda a história que foi colocada em sua mente. Ele desempenhou todos os papéis, e tendo desempenhado todos os papéis, agora tem todo o direito de ser despertado como pai dentro dele como ele. E a concentração de toda a história da humanidade está diante dele como Davi, e Davi é a personificação da humanidade. Então, você pode dizer que a humanidade é filha de Deus. Mas a humanidade personificada como Davi de fama bíblica. Assim, todos estão contidos no homem que desperta. Então, posso dizer a vocês esta noite que todos os que já caminharam sobre a face desta terra, tudo o que já andou na face desta terra agora está contido dentro de você. E posso dizer que todas as coisas estão dentro do meu maravilhoso imaginário humano, porque todas fazem parte da história da humanidade. E tendo visto todos personificados como um único jovem. A eterna juventude, pois eternidade é um jovem, não um velho. Tendo visto meu filho e o identificado como David, sei exatamente quem eu era, tendo visto David. Assim, a Bíblia está completamente correta ao dizer: ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando você tiver jogado tudo, automaticamente haverá uma explosão dentro de sua cabeça. Bem, é aí que todo o drama acontece, e diante de você estará seu filho, a soma total da história da humanidade. Então, esta é a eternidade, e ele a colocou no homem, ainda assim o homem não poderia descobrir o que Deus havia feito desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3 versículo 11. A palavra fim é telos, que significa simplesmente perfeito. Será perfeito como vosso Pai que está nos céus é perfeito, a Mateus 5 versículo 48. Significa realmente reproduzir o original. Agora, o original é Deus, o Pai. Como nos é dito, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26. Agora, há uma imagem. Esse original deve ser reproduzido em você. Assim, Paulo pôde dizer: novamente trabalho convosco, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4 versículo 19. Quando ele estiver completamente formado em você, como uma criança sendo formada no ventre de uma mulher. Quando é formado, sai na hora marcada. Então, isso sairá na hora marcada, mais de cima. Assim, há dois nascimentos, e um há de baixo do ventre de uma mulher, e um de cima do crânio do homem genérico. Isso nos é dito lindamente no Evangelho de João, mas simbolicamente desta maneira. E Pedro entrou no túmulo e o corpo não estava lá, mas as roupas de linho estavam lá, e então o lenço foi dobrado que estava deitado em sua cabeça, mas separado por si mesmo. João 20 versículo 6, 7. Agora você ouve isso, ou lê nas Escrituras, e se pergunta: por que diabos eles registraram isso? Mas João é o mais profundo dos evangelistas, e contou o nascimento em simbolismo para que ninguém pudesse entender. Você e eu usamos a palavra guardanapo em um sentido muito limitado hoje. Falamos de guardanapo de coquetel, guardanapo de jantar ou absorvente higiênico, mas os antigos tinham um uso mais amplo.
Um sentido mais amplo de significado para a palavra guardanapo. Significava a placenta. É aquilo que prende o feto ao útero para fins de nutrição, e então o útero, ao nascer, espelha a placenta. Então, aquele guardanapo é a evidência de que ocorreu um nascimento. Aconteceu na tumba, e o nome da tumba é Gólgota, e a palavra Gólgota significa caveira. Então, havia este guardanapo com evidências do fato de que algum nascimento ocorreu, mas o que nasceu desapareceu. Não está aqui, mas a evidência está aqui na forma de um guardanapo. Um nascimento aconteceu. E as roupas de linho significam simplesmente o corpo de onde saiu. Escapou da morte, pois o corpo é o corpo da morte. Ressuscitou da morte, deixando atrás de si as vestes de linho, ou o corpo, e a evidência de sua ressurreição, que é o lençol, a placenta. A placenta. Então, esse é o propósito de Deus. Agora, se você sabe alguma coisa neste mundo que poderia interessá-lo mais, por quê? Então, conte. Há homens hoje na casa dos 80 anos que, toda vez que seu nome aparece no jornal, acrescentam a ele a um milionário, e seu amor consumidor é outro milhão. Eles não vão levar um centavo com eles, mas ainda querem outro milhão. O que estou falando esta noite não os interessaria de forma alguma. Mas, posso dizer-lhe, o melhor e o pior neste mundo diferem apenas em uma coisa: o objeto de seu amor. Quando você tem amor pela palavra de Deus, em vez de amor pela felicidade, riqueza e assim por diante, então você está realmente no seu caminho. Ele disse: vou enviar uma fome sobre o mundo. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8 versículo 11. Até que você tenha desempenhado o papel, essa fome não virá até o fim. Os homens preferem ter as honras dos homens e emoldurá-los e colocá-los na parede e apontá-los para seus amigos. Olha, eu tenho este para fulano e aquele para fulano de tal. E todas essas coisas não significam absolutamente nada. Eles desaparecerão em pouco tempo, mas o que estou falando é para sempre, nunca, nunca desaparece. Estou falando da eternidade. Você está indo para uma vida eterna em uma era totalmente diferente. Uma nova era, e isso que eu lhes disse esta noite é a maneira como vocês entrarão nela. Você não entra dando sua substância aos pobres e dando aos fundamentos deste mundo, não. Você entra dessa maneira estranha, misteriosa e peculiar da qual falei aqui esta noite. É assim que você entra. Espero ter deixado claro. Não é o tópico mais fácil, porque nada é mais difícil do que pegar algo dessa natureza e forçá-lo por meio de concepções errôneas preconcebidas das Escrituras. Então, tendo o homem sido ensinado a Escritura como história secular ao invés de história de salvação. E estou contando a vocês esta noite todo o simbolismo da história da salvação, é difícil absorvê-lo completamente em um momento. Se eu disser a você, como fiz esta noite, que Davi é o Messias. E Davi é simplesmente a soma total de todos os eventos, todas as experiências da humanidade. Ele é a personificação da história humana e o Senhor Jesus é aquele que desempenha todos os papéis, e ele o desempenha em você. E você, tendo desempenhado todas as partes, despertará como o Senhor. E porque ele é Deus Pai, deve haver um filho dando testemunho de sua paternidade, e a soma total desta aventura passa diante de você como o filho desse despertar. O resultado disso. Agora, devido à natureza do assunto desta noite, suponha que entremos no silêncio, e então você comece com suas perguntas. Agora, há alguma pergunta, por favor? Uma senhora. A pergunta que essa senhora fez é inaudível na gravação. A seguir acompanhe a resposta que Neville deu para essa senhora. Minha querida, isso é algo tão diferente de tudo que já experimentei antes. Eu tive muitas experiências místicas e muitas visões maravilhosas, mas isso aconteceu tão de repente, tão inesperadamente. Com certeza, eu não esperava. Mas eu não percebi o quão literalmente verdadeiro,
Em um nível superior, a história do Evangelho é. Sua cabeça é simplesmente como um terremoto. Passei por 2 terremotos muito graves no sul da Califórnia, o de 52, que registrou 7,5, e o recente, que registrou 6,2. A casa inteira simplesmente tremia, tivemos centenas de tremores secundários. Essa foi intensa. Mas tudo isso acontece na sua cabeça. Está tudo na sua cabeça, e você sente como se cada osso fosse se despedaçar. Mas, em vez disso, você simplesmente começa a despertar. E ao contrário de todos os outros estados de vigília que o precederam ao longo dos anos que você viveu, você acorda para se encontrar, não em sua cama onde adormeceu na noite anterior, mas acorda para se encontrar em seu crânio. E seu crânio é uma área bem grande, e você não é uma coisinha diminuta como uma miniatura, você é simplesmente do seu tamanho normal e sobe de cabeça. E você tem o desejo ardente de sair, mas tem uma sabedoria inata de como fazer isso, e você faz. E assim como lhe é dito nas Escrituras, e a pedra rolou, Marcos 16 versículo 4, mas você a remove. Mas é uma sensação peculiar e sobrenatural e um vento peculiar e sobrenatural. É ventania tudo bem, mas é uma coisa diferente, e quando acontece, como disse o poeta, que você não é uma coisinha diminuta como uma miniatura, você é simplesmente do seu tamanho normal e sobe de cabeça. É ventania tudo bem, mas é uma coisa diferente, e quando acontece, como disse o poeta, tudo me foi predito, e nada poderia eu prever. Mas eu aprendi como o vento soaria depois que essas coisas deveriam ser. Eduardo Tomás. Agora, Robert Browning, em seu poema chamado A Saul. Ele foi inspirado a escrevê-lo no capítulo 12 do livro de Samuel, e ele fez Davi dizer a Saul, porque Saul estava louco. Ele havia perdido a memória. Ele sofria de amnésia. Ele não conhecia um do outro, e neste poema Davi está contando a Saul sobre a vinda do Messias, e estas são as palavras que o poeta colocou na boca de Davi. Davi se vira para Saul e diz: Ó Saulo, será um rosto como o meu rosto que te recebe, um homem como eu, amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta abrirá os portões de uma nova vida para ti, veja o Cristo de pé. Enquanto ele está diante de Saul. Robert Browning, Saul, século XVIII. Browning só poderia ter escrito essas palavras depois de ter experimentado. Muitos dos grandes poetas estão escrevendo a partir da experiência e tendo a capacidade de contá-la lindamente. Bem, ele é alguém que pode contá-lo lindamente, e essas foram as palavras que ele colocou na boca de Davi, famoso na Bíblia. Então a memória retorna. Afinal, o primeiro nome de Paulo era Saulo, da mesma tribo de Benjamim, e aquele era Saulo. Rei Saul. Mas o rei Saulo era demente, e o primeiro aspecto da vida de Paulo também, porque ele pegava todos que seguiam esse caminho e os perseguia. Então sua mente estava demente. Então ele ouviu a voz dizer: E Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele o chamou de Saulo, e ele disse: Quem és tu, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9 versículo 4, 5. E então ele ficou cego, e quando a cegueira o deixou, ele se converteu e mudou seu nome para Paulo. Uma completa mudança de coração, que nada mais é do que uma mudança de natureza. Então, quando a memória volta, você não é o ser que era quando sofreu de amnésia. Você pode conceber olhar para o rosto de alguém que você ama muito? Sua esposa, seu filho, e não os reconhece? Temos isso em todos os nossos hospitais, e aqueles com amnésia parcial, onde uma parte do tempo é apagada, e aqueles com amnésia total que não se lembram de nada, e eles dão todos os tipos de choques tentando trazer de volta algum tipo de memória. Você vai e os conhece, mas não importa o que faça, não pode convencê-los de que são quem você diz que são. Se esta noite um homem que tivesse $1 milhão, e você soubesse que ele tinha, e seu advogado soubesse que ele tinha,
e seu banqueiro soubesse que ele tinha, mas ele não soubesse que tinha, e ele tivesse um código que não permite que ele assine um cheque por algo que ele não sabe que tem, ele não poderia assinar um cheque. Se seu código de ética negar isso, ele não o assinaria por $1, mas poderia assiná-lo e honrá-lo por $1.000.000. Então, nós somos assim. Há alguma outra pergunta, por favor? Bem, o tempo está quase acabando. Isso, eu sei, é totalmente diferente, mas, eu lhe digo, nós os estamos confundindo. Na noite passada, nós demos a vocês a lei, e esta noite nós demos a vocês a promessa, então estamos mexendo-os para a série. Há 10 deles. Mais 8 a seguir. Bem, se não há perguntas, não há necessidade de permanecer. Obrigado. Agora, vamos entrar no silêncio.